como mudar a sua mente e você mesmo através da autossugestão. E o que é autossugestão? Como a própria palavra já se define, autossugestão é sugerir algo a si mesmo. É importante você ter em mente que nós somos seres construtores de nós mesmos, ou seja, estamos em constante transformação e processo de desenvolvimento. Então, nossos pensamentos moldam quem nós somos. Esse autoaperfeiçoamento, ele acontece através dos nossos pensamentos. E antes de aplicar o princípio da autossugestão, é importante que você tenha em mente 3 pontos. Primeiro ponto, é importante que você saiba que todo movimento, ação e, consequentemente, uma transformação em você surge através do pensamento, isto é, através do nosso cérebro, que é o centro de controle da nossa mente. E não é difícil perceber isso, pois toda ação ou movimento, antes de ser executado, ele é pensado. Claro, estamos falando de ações voluntárias e não aqueles reflexos de defesa que são reflexos involuntários do nosso consciente. Mas toda ação que exige transformação ou requer o movimento do corpo, ele parte do pensamento. Segundo ponto, você tem que saber que sua mente é dividida em 2 partes, uma parte consciente e uma parte subconsciente, também chamada de inconsciente. No caso de Freud, ele vai chamar de id, ego e superego. Mas para facilitar nosso entendimento, nós temos a parte consciente, que controla os seus movimentos enquanto você está acordado, e uma parte subconsciente, que controla os seus movimentos quando você está dormindo. Terceiro ponto, você tem que saber que todo pensamento gera um sentimento associado. E esse sentimento ele pode estimular a ação ou não. Por exemplo, você pensa em se exercitar para mudar sua forma física, perder peso ou ganhar resistência. Automaticamente, aquilo gera um sentimento. Se esse sentimento é um sentimento positivo, vai gerar um estímulo para que você comece a praticar atividade física, procurar um personal trainer, um nutricionista, ir à academia ou fazer qualquer tipo de atividade física. Mas perceba, a partir do momento que você faz um comentário a alguém e essa pessoa deprecia o seu pensamento de se exercitar, automaticamente sua mente vai gerar uma emoção negativa e isso vai lhe desestimular. Por exemplo, alguém pode dizer: quantas vezes você já começou algo e desistiu? A academia ou o treino vai ser só mais uma. Então a sua mente vai começar o princípio de sabotagem, de autossabotagem. Vai gerar um sentimento ruim e vai lembrar da dor de não conclusão de um ato, ou seja, das vezes que você desistiu de algo no meio do processo. Esse sentimento vai desestimular a prática desse exercício. Logo, para que você aplique o princípio de autossugestão, é importante você ter esses 3 princípios em mente. Primeiro, todo pensamento gera uma ação, um movimento. Não existe movimento ou ação sem um pensamento que o antecede. Segundo, sua mente é dividida em 2 partes, uma consciente e outra inconsciente. Uma controla a sua mente quando você está acordado e outra quando você está dormindo ou atos involuntários. Terceiro ponto, todo pensamento gera emoção e essa emoção pode ser uma emoção positiva ou negativa. Quando a emoção for positiva, ela vai estimular o movimento. Quando ela for negativa, ela vai desestimular. Agora vamos entender o modus operandi do princípio de autossugestão, ou seja, você vai entender agora na prática o que é autossugestão. Primeiro, comece com algo simples e no decorrer da sua prática você vai perceber que não há diferença entre realizar algo pequeno ou algo grande. Porém, prefira começar com algo simples para que você veja a eficácia da autossugestão e daí parta para algo mais complexo. Bom, é importante que você tenha algo que reforce essa prática, ou seja, é importante você criar uma declaração do que você quer. Vamos continuar no exemplo de exercícios físicos ou, por exemplo, de estudar, de fazer uma leitura. Primeiro, você pode escrever uma declaração. E essa declaração vai lhe servir como um reforço, é como se fosse um lembrete. Veja, toda ação, quando ela é consciente, ela tem um certo gasto de energia. E quando ela se torna inconsciente, ou seja, quando ela se torna automática, o gasto de energia diminui. Note que tudo no início exige um grau de dificuldade maior. E com o tempo você vai fazendo com relativa tranquilidade.
Isso é para todo mundo que começou, por exemplo, a praticar uma arte marcial, a treinar. Nas primeiras semanas o corpo fica dolorido, você não sente tanta vontade de ir e de repente os hormônios, como por exemplo a dopamina, vão sendo liberados e você vai tendo mais vontade e o seu corpo vai reagindo melhor àquelas situações. Então percebam, com o tempo os estímulos que causavam dor e desconforto vão começar a gerar prazer e motivação. Mas que fique bem claro, no início você vai encontrar mais pessoas que desestimulem a prática do que estimulem. Enquanto essas ações estão apenas no consciente, ou seja, você está fazendo por força de vontade, está fazendo porque quer começar, porque quer provar algo a alguém. Nesse processo, virão diversas pessoas para que você desista ou que lhe desmotivem desse procedimento. À medida que essa ação se torna quase que inconsciente, ou seja, seu corpo começa a exigir automaticamente aquela prática, você vai perceber que o nicho à sua volta vai mudar. E as pessoas que você vai atrair para perto de você são pessoas que se exercitam mais, são pessoas que têm boas práticas de alimentação, ou seja, que vão começar a estimular esse exercício. Vamos dar outros exemplos. Grandes invenções vieram todas do pensamento de alguém. Thomas Edison, ao inventar a lâmpada, deve ter sido ridicularizado diversas vezes. Eu fico imaginando a primeira vez que ele sugeriu essa ideia. Ele deve ter sido motivo de chacota. E diversas outras invenções, como por exemplo, o avião. Imagine, algo tão pesado voar com uma densidade maior que a do ar, ser capaz de voar ou de planar sobre as nuvens. E no mesmo contexto sobre densidade, imagine um navio de diversas toneladas e com densidade maior que a da água, flutuar sobre a água. E mais um exemplo para encerrarmos. Durante o período napoleônico, após Napoleão ter conquistado quase toda a Europa, incluindo a França por completo, mais os países satélites, faltava conquistar a Inglaterra. Foi quando um homem chamado Robert Fulton sugeriu que tinha inventado uma máquina a vapor capaz de transportar um barco contra o vento. Napoleão riu e disse que não tinha tempo a perder com engenhocas que não levariam lugar algum. Talvez, se Napoleão tivesse ouvido Robert Fulton, a capital do Império Napoleônico fosse em Londres, na Inglaterra. E pelo Reino Unido ser uma ilha, Napoleão não conseguiu ter acesso àquele espaço. Por quê? Porque não acreditou em uma ideia, em um pensamento. Saindo do contexto científico e partindo para um contexto mais espiritual e religioso, pensem a respeito dos milagres. Vamos recordar da época de Jesus Cristo. As pessoas que se aproximavam dele e eram curadas, aposto que deveriam pensar sobre isso. Acredito que teriam sim um pensamento prévio de que, ao se aproximassem de Jesus, seriam curadas. Um bom exemplo, a mulher do sangramento. Ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi automaticamente curada. Provavelmente ela já vinha pensando a respeito disso, que se chegasse perto do Mestre, ela seria sim curada. E percebam, nas palavras do Mestre Jesus, era o quê? Eu não te curei, a tua fé te curou. Ou seja, se você é incrédulo a respeito de algo que você pode realizar, tenha certeza, você não vai realizar. Da mesma forma, se você crê que é possível realizar algo, você realizará. Então, é aquela frase, você estará certo das duas maneiras. Se você diz que consegue realizar algo e também se você diz que não consegue realizar algo. Mas vamos partir para algo mais concreto e próximo da nossa realidade e que com certeza a grande maioria já realizou. Note que a maioria das coisas que você tem hoje, um dia foram apenas pensamentos. E você mentalizou, reforçou, repetiu até conseguir o que você tem hoje. E talvez a grande maioria das coisas que você não conquistou ainda seja por incredulidade. E se esse princípio se aplica a conquistar bens materiais, ele também se aplica a conquistar qualidades e características que você deseja, seja a forma física, seja a personalidade, seja, por exemplo, a capacidade de se expressar, a capacidade de leitura, ampliar sua capacidade intelectual ou aprender qualquer coisa que você deseja. Uma prática atual relacionada a isso é chamada de modelar. O que é modelar? Modelar é começar a observar ou estudar alguém que tem características que você deseja. Vamos dar um exemplo de jogadores de futebol. Jogadores de futebol querem aperfeiçoar algumas características. Eles começam a analisar ou se inspirar, o que a gente chama de inspiração, em outros jogadores que possuem
aquelas características. E outro termo que também faz parte do princípio de autossugestão, que é aplicado atualmente, é a visualização. Ou seja, você começa a visualizar antecipadamente. Mais uma vez, aplica os exemplos de jogadores de futebol, que visualizam certos lances, jogadas e acabam aplicando e realizando aquele lance na partida. E você deve estar dizendo, mas a grande maioria dos jogadores visualizam fazer gol na partida e nem sempre realizam. Lembre, para que a visualização seja prática, tem a questão da credulidade. Então, quanto maior a credibilidade no que você está pensando, gerando uma emoção positiva, maior a probabilidade daquele evento acontecer. Lembrem das palavras do Mestre Jesus. Não é sobre o tamanho do que você quer realizar, e sim sobre o tamanho da sua fé. Lembrem, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. Eu me recordo muito dos milagres, Quando eram realizados, Jesus dizia, a tua fé te curou, ou seja, a capacidade de crer. E agora a parte mais importante para que você possa aplicar com eficácia o princípio de autossugestão. Se estamos falando de sonhos, de projetos de vida ou sobre trabalho, lembre, seus sonhos não podem ser sonhos egoístas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um sonho egoísta, seu inconsciente vai identificar, mesmo que você não identifique. Por exemplo, eu tenho um sonho e eu quero viajar o mundo, mas com base em quê? Você vai beneficiar quem? Vai ajudar quem através disso? Então veja, o que você pretende realizar não deve beneficiar você apenas, mas os outros que estão à sua volta. E aí sim, o princípio de autossugestão será eficaz e você será capaz de realizar. Agora que você conhece um pouco mais sobre o princípio da autossugestão, comece a aplicá-la em sua vida. Lembre, exigirá muita repetição. A repetição gera o aperfeiçoamento. E sempre que você for aplicar, no início haverá grande resistência, até você tornar o ato quase que involuntário, ou seja, assimilado pelo seu inconsciente. Aí você começará a atrair pessoas, lugares e coisas que vão facilitar você alcançar o que você deseja. Eu sou Edgar Rafael, nosso vídeo fica por aqui. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.